A paz do Senhor, amada igreja. Louvado seja o nome do nosso Deus, né? Louvado seja essa chuva que cai sobre esta terra, que mata a nossa sede, que refresca a nossa alma, né? Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Irmãos, gostaria de convidar vocês a abrir as suas Bíblias lá em Efésios, capítulo 5, do versículo 15 ao 16. Efésios, capítulo 5, do 15 ao 16. Amém? Não vou me delongar muito, porque eu tenho 5 folhas aqui. Então, acredito que vai dar tempo. Amém? Glória a Deus. Isso aqui é só para assustar, irmão. Amém? E a palavra de Deus diz assim, irmãos, Efésios capítulo 5, do versículo 15 ao 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como os nécios, mas como os sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Vou ler novamente. Portanto, vede prudentemente como andais, não como os nécios, mas como os sábios, remindo o tempo, portanto os dias são maus. Amém? Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos, vamos estar orando. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos. E assim como o Senhor derrama essa água sobre as nossas vidas, assim como o Senhor lava esta terra que está tão seca e tão árida, Senhor, que teu Espírito Santo possa fazer o mesmo nos nossos corações. Pode ser que os nossos corações estejam secos, ressequidos, necessitando sermos lavados, encharcados, inundados com o poder do teu Espírito Santo. Pai, somente a tua palavra pode nos trazer isso. E é por isso que te pedimos nessa noite, Senhor, que a tua palavra possa nos alcançar, que ela possa trazer refrigério para as nossas almas, que ela possa trazer tranquilidade, mas principalmente uma fé inabalável no Senhor. Te bendizemos, te glorificamos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Antes de começar, irmãos, gostaria de agradecer o presente da irmã Juliana que está nos visitando. Seja bem-vinda. Tivemos uma época de caminhada, as nossas famílias andaram juntas, né? E hoje estamos recebendo a sua visita, né? Em breve trago o Vinícius também para estar junto com a gente também. Amém? Sinta-se bem-vinda. Amém? Glória a Deus. Amados, todo mundo lembra o tema que foi os nossos 12 dias de clamores? Falava sobre o quê? Já esqueceram? Perdão, né? Nós falávamos de perdão. E uma dessas ministrações, eu não sei se foi na quarta ou na quinta, e eu estava ouvindo a ministração e abrindo essa palavra, Efésios capítulo 5, do 15 ao 16. Pode parecer apenas um versículo. O versículo 16: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Mas o que é remir o tempo? Remir o tempo, na sua tradução, pode ser aproveitar cada oportunidade, ou ter poder sobre o tempo, ou resgatar o próprio tempo, ou usar com sabedoria as coisas realmente importantes. Então, remir o tempo é o que? Ganhar tempo, aproveitar o máximo que você tem de tempo. Quem aqui tem mais tempo que o outro? Ninguém tem, né? Todos nós temos 24 horas por dia, não é verdade? Mas quem tem a sensação que está faltando ainda 24 horas é pouco, precisava ter 25, 26, 27, 30 horas. Quem aqui precisa de mais horas? Se nós pararmos para pensar, todos nós precisamos, né? Eu preciso ter mais tempo, eu preciso de mais tempo, não está dando tempo, eu não consigo fazer as coisas porque me falta tempo. E por que eu falei sobre perdão? Porque perdão também está relativizado com o tempo, não é verdade? Quanto mais tempo eu levo para perdoar,
menos tempo eu tenho para viver as bênçãos de Deus. Não é verdade? Então, quanto menos tempo eu levo para perdoar, menos eu aproveito o meu tempo. Eu estou gastando o meu tempo com coisas tolas. Mas o que eu quero dizer para vocês, irmãos, que todos nós vivemos dias difíceis. Quem aqui vive dias difíceis? Todos nós vivemos. Talvez o teu dia não está difícil. Talvez os nossos dias estão difíceis. Nós vivemos talvez uma melhor fase que o crente pode viver, né? Parece que nada está acontecendo, tudo está bem. Parece que o inimigo não está agindo. Parece que o diabo não está trabalhando, né, pastor? Porque está tudo bom, tranquilo. Cada vez orando menos, cada vez jejuando menos, cada vez buscando a Deus a menos, dizendo que não tem tempo, não é verdade? E cada vez o nosso tempo se torna mais desorganizado. Nos falta tempo para buscar as coisas de Deus. E se a gente ler o versículo 17, ele conclui que é o seguinte, a palavra de Deus: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Como nós vamos entender a vontade do Senhor se eu não tenho tempo para o Senhor? Como eu vou entender o que o Senhor espera de mim se o meu tempo está totalmente desorganizado? Se eu não tenho tempo para buscar o Senhor, se eu não estou remindo o tempo, eu não estou aproveitando o tempo que eu tenho com o Senhor. E eu digo isso para vocês, irmãos, que não somente vocês, eu sou desorganizado, nós somos desorganizados com o nosso tempo. Nós temos uma dificuldade muito grande de aproveitar o tempo que temos. Porque nós precisamos entender, irmãos, que todos os dias são maus, não são? Todos os dias tem lutas, todo dia temos tribulações, todos os dias vai ter algo ruim acontecendo na sua vida. E alguns momentos, nós vamos ter momentos de felicidade. Não é assim a vida do crente? Se não for, vai piorar, tá, irmãos? A tendência é piorar. Quem conhece a palavra de Deus sabe que a tendência é piorar, né, pastor? Cada vez mais. Se a tendência é piorar, menos nós temos tempo para remir, menos tempo para aproveitar. Não é assim? Mas o Espírito Santo nos faz a pergunta: como estamos administrando esse tempo? O que estamos fazendo com o nosso tempo? Vocês percebem que há algo de errado em nós? Nós não conseguimos gerir esse tempo, administrar o tempo. Estamos cada vez mais deixando o tempo passar e não estamos valorizando aquilo que nós precisamos verdadeiramente fazer. Nós somos excelentes procrastinadores. Deixamos para o outro dia, para o outro mês, para o outro ano. E nos esquecemos que talvez nem o dia de amanhã pode chegar. Quem aqui tem a certeza que vai viver amanhã? Nenhum de nós. Logo, se eu não tenho nem a certeza do amanhã, o que eu preciso fazer com o tempo? Usar ele da melhor maneira possível. Administrar o tempo. Quando você não administra o seu dinheiro, o que acontece? Você se endivida. Não é verdade? Quando a gente não administra o nosso tempo, querendo ou não, a gente se torna endividados. Cada vez mais, pedindo cada vez mais tempo, mais tempo, mais tempo. Isso não vai acontecer, infelizmente, irmãos. E o inimigo, irmãos, ele é exímio nisso, em roubar o nosso tempo. Ele é expert em tirar o nosso tempo. Ele não pode fazer nada com a gente, porque nós somos de Cristo, e ele não pode nos tocar, ou pode, mas ele pode nos distrair, ele pode nos envolver, ele pode fazer a gente gastar o nosso tempo com aquilo que não acrescenta em nada, não é verdade? E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque nós estamos caminhando dia após dia sem ter prioridade na nossa vida. Nós não conhecemos qual é a prioridade das nossas vidas. Se eu chamar qualquer um aqui e falar, qual que é a tua prioridade? Você vai pensar uns 2, 3 segundos em responder para mim. O que é a tua prioridade?
Sendo que se o nosso tempo fosse bem remido, se fizesse a pergunta para nós, qual é a prioridade? A minha prioridade é buscar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas me serão acrescentadas. Não é assim que o crente fala? Mas será que é assim mesmo? Será que é assim que funciona? Será que verdadeiramente nós estamos dedicando um tempo valioso no reino de Deus? Buscando o reino de Deus? Essa pergunta eu faço para mim. Se vocês quiserem essas perguntas para vocês, faça para vocês mesmos. Mas eu faço para mim. Será que o que eu estou dizendo não é somente da boca para fora? Será que o meu coração está remindo o meu tempo em buscar a Deus? Ele está aproveitando o tempo que tem para buscar a Deus? Essa é a pergunta que nós fazemos. Irmãos, mas a pergunta que eu te faço, a palavra de Deus, ela é a nossa direção, não é? Será que Deus, Ele criou um critério para as nossas vidas? Para que a gente pudesse remir o tempo? O que Ele fala? Remir o tempo porque os nossos dias são maus. Então vamos entender que quando Deus trabalhou na vida de Paulo, principalmente quando ele escreveu essa carta para Efésios, Deus nos deixou uma orientação. E talvez poucos de nós já vimos isso. Sem que a gente percebeu, no livro de capítulo 5 de Efésios, ele enumerou quais são as prioridades do crente, para que o crente possa remir, possa aproveitar o tempo, desfrutar do tempo, cuidar do tempo, valorizar o tempo. Se a gente seguir lá no versículo 18, irmãos, eu ficar falando aqui que Deus é prioridade, todos nós já sabemos. Se nós o fazemos ou não, compete a cada um de nós, não é verdade? Então a nossa prioridade primeiro é buscar quem? A Deus. Vamos ler o versículo 18? O 18 faz assim, ó, na primeira prioridade: e não vos embriaguei com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira prioridade, quer remir o tempo? Ao invés de se encher com vinho, se embriagar com vinho, se embriague com quem? Com o Espírito Santo. Se você não está se embriagando com o Espírito Santo, se você não está entregando a sua vida, o seu direcionamento na vida, da sua vida para o Espírito Santo, sinto em te dizer, você está perdendo tempo. Você está jogando o seu tempo fora. Porque a palavra está dizendo que se você se embriagar do Espírito Santo, no versículo 19 ele fala que você vai falar em voz com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração. Ele está dizendo que se você guardar o seu tempo em buscar o Espírito Santo, deixar o Espírito Santo agir na sua vida, você não vai ter tempo para reclamar, porque todo tempo que você tiver, você vai glorificar ao Senhor, você vai bendizer o nome do Senhor, você vai cantar, você vai louvar ao Senhor. Irmão, quanto tempo a gente não faz isso? Quanto tempo a gente não para sozinho na nossa casa e começa a adorar o nosso Deus? Dentro do carro, no trabalho, aonde quer que a gente estiver, no mercado, em qualquer lugar. Se embriagar do Espírito Santo, porque quem se embriaga com o Espírito Santo não perde tempo, ganha tempo, reme o tempo, aproveita o tempo. E se isso é prioridade na nossa vida, Deus está dizendo que essa é a prioridade, e Ele só está dizendo que virá coisas boas, dando sempre graças por tudo nosso Deus, em nome do nosso Senhor Jesus. Quem se embriaga do Espírito Santo só agradece, não reclama, não fica triste, não se abate, ele só se alegra na presença do Senhor.
Amém? Essa é a primeira prioridade. É a primeira. Então, se você não está buscando o Espírito Santo, comece a buscar, porque você está perdendo o seu tempo. Vamos para a segunda prioridade, irmãos. Segunda prioridade está lá no versículo 22 ao 33. E ele está reservado para os que são casados, homens e mulheres casadas. Jovens, não fiquem tristes, vai ter o tempo de vocês também. E lá no versículo 22 do capítulo 5 diz assim: vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, e como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas a tudo aos seus maridos. Vós maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua esposa, sua própria mulher, como o seu próprio corpo. E quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja. Então, versículo 29. A minha primeira prioridade que eu tenho que ter: buscar a presença de Deus, se embriagar do Espírito Santo. E qual que é a segunda prioridade, irmãos? Amar a sua esposa, o seu marido, como a ti mesmo. Se entregar. O tempo que você tem, o tempo que você quer remir, seja ao lado da pessoa que Deus te concedeu. Porque quando você reme o seu tempo com a pessoa que você ama, você fica mais bonito, você fica mais feliz, você fica mais alegre. Irmãos, olha o que Deus está dizendo. Se você remir o tempo com a pessoa que você ama, e se você verdadeiramente amar essa pessoa, assim como Cristo amou a igreja, olha quanto benefício Deus está dando para a tua vida. Ele está dizendo: se os dias são maus, aproveite o tempo e reme o tempo com a pessoa que você ama, com a sua amada, com o seu amado. Respeite-a, honre-a, se doe por esta pessoa. É isso que Deus quer que façamos com o nosso tempo, quando estamos com as pessoas que nós amamos. Amém? Estão me entendendo? Segunda orientação. Pastor, mas qual é a terceira? Ela está em Efésios capítulo 6, versículo de 1 a 4. Efésios 6, de 1 a 4. A terceira, nós vamos falar dos filhos e da família. E lá em Efésios capítulo 6, de 1 a 4, diz assim: vós filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa. Estão ouvindo, jovens? Amem seus pais e suas mães, porque isso é um mandamento. Versículo 3: para que vá bem e vivas muito tempo sobre esta terra. O jovem que sabe remir o seu tempo não está preocupado com a morte, porque Deus prolonga os seus dias. Nós temos uma faixa etária de morte entre os jovens que é a maior de todas. Mas aquele jovem que busca sua família, que ama sua mãe, que ama seu pai, que honra, que respeita, os seus dias são prolongados. Finalizar o versículo 4: e vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Pai, cuidado. Faça o teu filho te obedecer, não pela imposição,
mas pelo testemunho. Que os nossos filhos queiram ser os maridos que nós somos para nossas esposas. Que as nossas filhas queiram ser as esposas que nós somos para os nossos maridos. E que eles possam crescer almejando, querendo, eu quero o meu tempo, a minha vida vai ser para isso. Primeiro eu busco a Deus. Primeiro eu amo a minha esposa, a minha companheira. Depois eu amo a minha família, os meus filhos. Amém? E qual que é a quarta prioridade, irmãos? Efésios capítulo 6, do versículo 5 ao 9. Não sou eu que estou inventando, irmãos, está a palavra, tá? Está aqui. Vós servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade dos homens, de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é vosso, está nos céus, e que para que com ele não há acepção de pessoas. O que Deus está dizendo aqui? Que a quarta prioridade, para você remir o seu tempo, você deve ser uma boa pessoa. Você precisa investir o seu tempo, remir o seu tempo, aprimorar o seu tempo, aproveitar o seu tempo para ser um cidadão excelente. Ser um cristão que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra do Senhor. Você quer remir o seu tempo? Não ache, irmãos, nós vivemos num mundo de tantas injustiças. Nós só vemos os ímpios se dando bem, os ladrões se dando bem, a gente acha, né? Não vale a pena ser bonzinho, não vale a pena ser honesto. Mas a palavra de Deus está dizendo que se você for honesto, se você for sincero, se você for justo, se você for moderado, se você for um homem de honra, uma mulher de honra, Deus vai te honrar. Porque você está gastando o seu tempo em aperfeiçoar os outros ou a você. Então, o quarto direcionamento: gaste tempo em aperfeiçoar o seu coração. Para de ficar olhando para o outro e comece a olhar para o seu coração. Se o teu coração está peludinho, não quer perdoar, está endurecido, está difícil, deixa Deus trabalhar nesse coração. Deixa Deus regar esse coração seco. Deixa Deus te fazer você perdoar. Deixa Deus te trabalhar no teu coração. Vai ser fácil? Não. É fácil morar em casa reformando? As mulheres que o digam, né? É horrível, né? Então deixa o Espírito Santo trabalhar. É horrível. É complicado. É desconfortável. Mas o tempo que o Espírito Santo vai gastar dentro de você vai servir para uma eternidade com o Senhor. Paga para ver. Remir o seu tempo é ser uma pessoa honrada. E por último, irmãos, Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 20. Os demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do Senhor, ou do diabo, desculpa. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia
mal. E havendo tudo, ficar firmes, vestindo a armadura de Deus para resistir o quê? Efésios 5,16. Remina o tempo, porque os dias são maus. Continuando. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestidas com a couraça das justiças, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito Santo, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pela qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Quinta orientação que Deus está te dando, que o Espírito Santo está te mostrando: você precisa vestir a armadura do Senhor. É fácil vestir a armadura, irmãos? É fácil ou não? É complicado. Geralmente a armadura ela é pesada. Ela tem que ser pesada. Ela tem que ser desconfortável. Ela é difícil de se vestir. Mas Deus quer que você comece a remir o seu tempo vestindo a armadura dele. Porque quando você estiver vestido da armadura dele, meu irmão, o diabo vai perder tempo, mas vai perder tempo feio, porque ele não vai te derrubar, porque você gastou tempo em vestir a armadura do Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Que a quinta orientação que você precisa trazer do livro de Efésios, que você precisa começar a fazer a obra do Senhor. Você precisa começar a trabalhar de fato na obra do Senhor. Você precisa pegar a mão no arado e começar a arar. Vai doer as mãos, vai doer os braços, vai dar dor de cabeça, vai doer as pernas, vai doer as costas. Mas Ele está dizendo que Ele vai te revestir, Ele vai te proteger, Ele vai te guardar. Vocês não creem nisso? Então começa a remir o tempo buscando as coisas de Deus. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós queremos buscar as coisas de Deus, nós queremos buscar o reino de Deus, mas nós só buscamos as coisas e não buscamos o reino. E logo, sabe o que acontece? Nós ficamos sem as coisas e sem o reino. Porque buscamos as coisas, mas não buscamos a Deus. Mas existe um problema, irmãos. Muitos de nós sabemos tudo que eu li aqui. Você tentar fazer, pastor, estou cansado de ouvir isso já. Esse espaço eu já ouvi falar, já pregaram sobre isso. Mas sabe qual é o problema, irmãos? Quando a gente começa a inverter a ordem das coisas. Eu quero vestir a armadura do Senhor, mas os meus filhos não me conhecem como pastor. A minha esposa não sabe que pastor é esse. É só pastor dentro de casa, ele não é só na igreja, não é em casa. Eu quero fazer a obra de Deus, mas eu sou um insensato no trabalho, eu sou um mentiroso. Ou eu quero ser um bom funcionário, o melhor funcionário da empresa, mas o pior pai do mundo, o pior marido que uma esposa poderia ter. Porque eu estou me dedicando, eu estou colocando o meu trabalho como prioridade. Eu quero buscar o reino de Deus, o resto deixa que Deus trabalha. Mas não. Esse é o problema, irmãos, que muitos de nós invertemos essa ordem. Buscar o reino de Deus, honrar a sua esposa, honrar os filhos, ter uma vida libada, buscar o reino de Deus. Nós invertemos essas coisas, irmãos. Sabe qual é o problema? Que nós machucamos as pessoas que nós mais amamos. Porque nós achamos que estamos remindo o tempo, fazendo a vontade de Deus, mas nós estamos fazendo a vontade do inimigo, porque ele não está precisando fazer nada. Você está se autodestruindo, porque você inverteu as ordens. Você quer fazer as coisas do seu jeito. Não, faz de qualquer jeito que dá certo. Irmãos, não dá certo. Não adianta eu querer ganhar o mundo se eu perder a minha casa. Não adianta
eu discipular jovens, se meu filho não for discipulado? Eu estou perdendo o meu tempo. O que Deus está dizendo é que quando você inverte essa ordem, você está perdendo o seu tempo. Você não está honrando a Deus. Talvez vocês vão achar que isso é balela, mas procura seguir isso. E eu creio verdadeiramente que Deus vai te tornar um homem sucedido, bem sucedido, não para o mundo, mas para o Senhor. Sucedido espiritualmente, alguém que não tem o que reclamar, alguém que quando sai do seu trabalho não vê a hora de chegar na sua casa para rever a sua esposa, os seus filhos. Irmãos, eu estou dizendo aqui que a gente não tem que fazer as coisas de Deus por causa da família. A nossa família é a prioridade. Mas se você sabe remir o tempo, você conhece as suas prioridades. Você sabe o que você deve fazer. E sabe por quê, irmãos? Eu vou ler um trecho aqui só para vocês terem ideia. É muito natural que em primeiro lugar tenhamos o Senhor. Isso está claro na palavra. Precisamos buscar primeiro o reino de Deus, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Mas muitos frequentemente invertem essa ordem, procurando as outras coisas e não procurando o reino de Deus. E ficamos sem reino de Deus e sem as coisas. Se procuramos as coisas e não o reino de Deus, não recebemos nem as coisas e nem o reino de Deus. Isso é grave, irmão, grave. Sabe por quê? Nós matamos as nossas famílias, nós destruímos os nossos casamentos, nós somos pessoas abomináveis no trabalho. Esse Jesus eu não quero conhecer, não. Esse Jesus que você fala e que você prega, eu quero conhecer, não. Esse Jesus é muito mau, é muito duro. Irmãos, nós precisamos aprender a remir. Nós precisamos entender o que é prioridade nas nossas vidas. Porque quando a gente entender o que é prioridade, irmãos, Deus vai começar a colocar pessoas no teu caminho para você edificar, para você ensinar, para você direcionar. Antigamente eu perdia muito tempo, mas eu vou te ensinar a não perder mais tempo, mas sim a ganhar a tempo. Quer uma prova disso, irmãos? Salmos 90, versículo 12. Salmos 90, versículo 12. Esse salmo é de Moisés. 90, versículo 12 diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcançaremos um coração sábio. Moisés está orando ao Senhor e está pedindo: Senhor, por favor, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcançaremos o coração sábio. Toda vez que a gente fala em tempo, irmãos, está relacionado em contar. Contar os dias, contar os momentos, contar. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, muitas vezes nós passamos 10, 20, 30, 40, 70, 80 anos das nossas vidas, e Deus sequer contou um dia da sua vida. Você achava que estava remindo o tempo, mas nenhum dia da sua vida você se apresentou a Deus. O que Moisés está dizendo para Deus: Deus, em um bom momento da minha vida, o Senhor nem me conhecia, mas hoje o Senhor me conhece, porque no meu coração habita o Senhor. E a partir do momento que o Senhor me conheceu, o Senhor começou a contar os meus dias. Vocês param para pensar nisso, irmãos? Talvez uma vida inteira dentro de uma igreja e Deus não contou nem um dia ainda, porque nós estamos tão atarefados, querendo mais tempo, querendo
fraudar as coisas de Deus. Queremos amoldar a palavra de Deus. E nos esquecemos de algo tão importante que é necessário no reino de Deus. E cada vez menos nós temos tempo, irmãos, de nos arrependermos verdadeiramente e nos prostrarmos diante do Senhor e dizer: Senhor, tem de misericórdia da minha vida. Senhor, eu não aguento mais. Eu preciso que o Senhor comece a contar os meus dias, porque quando o Senhor contar os meus dias, eu saberei que o Senhor está comigo todos os dias. Senhor, comece a contar os meus dias. Irmãos, eu ministrando sobre isso aqui, eu não sei, vou ter a ousadia de dizer para vocês, talvez Deus só me conhece dos últimos 6 meses. Os meus dias começaram a ser contados desde o dia 27 de julho, que Deus verdadeiramente me conhece. Eu tenho 45 anos, mas talvez para Deus eu vou completar 6 meses ainda, porque faz 6 meses que Ele está contando os meus dias, que Ele está remindo o meu tempo, que Ele está me administrando. Eu não sei qual é o tempo que você tem. Nós não sabemos o tempo. Eu não preciso chegar numa doença. Eu não preciso ter meu casamento destruído. Eu não preciso ficar desempregado. Eu não preciso ter uma briga com os meus filhos para me apresentar ao Senhor. Irmãos, isso é para a gente se preocupar. Será que o nosso Deus nos conhece? E Ele está contando os nossos dias? Ele está nos tornando homens sábios e mulheres sábias? Me deu medo, irmãos, mas talvez seja isso. Uma vida inteira só falando, mas não conhecendo. Mas bastou virar do avesso para que Deus começasse a contar os meus dias. Talvez a minha vida as ordens estavam totalmente invertidas, mas Deus me deu a chance: filho, eu te ajudo. Começa a me buscar, começa a honrar a tua casa, começa a honrar os teus filhos. Seja um bom homem onde quer que você esteja. Faça a minha obra como ninguém, mas não preocupado com o que as pessoas vão ver, porque eu já sei, eu estou contando os seus dias. Irmão, se você não se permitiu que Deus contasse os teus dias, eu faço um apelo para você. Põe a mão no teu coração e diga: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Eu preciso que o Senhor comece a contar os meus dias. Porque quando Deus começa a contar os nossos dias, o tempo não mais importa. Os dias maus não nos abatem mais. Paulo apenas não escreveu isso, irmãos, em Efésios. Ele pôde vivenciar isso tudo. O pastor falou sobre ele domingo, né, pastor? Eu tenho certeza, se Paulo pudesse dizer, a partir daquele momento que eu vi Ananias, que eu entendi que Deus começou a contar os meus dias. E sabe o que é o mais incrível de tudo isso, irmãos? Que ele não deixou de ter sofrimento. Ele começou a sofrer até mais angústia, mais medo, mais dor, mas nada disso o abatia. E ele não é diferente de nós, irmãos. Nós somos como ele. Remina o tempo
porque os dias são maus. Lembre-se disso. Deixa o Espírito Santo adentrar no teu coração. Deixa o Espírito Santo começar a colocar as coisas em ordem. Deixa o Espírito Santo mostrar para você quem de fato é as prioridades da sua vida, enquanto é tempo. Muitas vezes, irmãos, nós machucamos as pessoas que nós mais amamos, porque nós não conhecemos as prioridades. E queremos que as pessoas nos sigam. Queremos que as pessoas nos ouçam. Nós queremos que as pessoas sigam os nossos exemplos. Mas nosso coração está tudo invertido. É hora de se voltar para dentro e entender qual é verdadeiramente a prioridade. E o primeiro passo: se embriague do Espírito Santo. Louve, adore, glorifique. As pessoas vão achar que vocês são loucos. Somos loucos. Amém. Glória a Deus. Eu quero viver nessa loucura. As pessoas não vão entender. Elas não precisam. Mas elas vão querer entender o que é isso. E Deus vai te usar para fazer isso, para ensinar essas pessoas a remir o tempo também. Amém? Quero orar e interceder pela tua vida. Pai, louvado seja o teu santo e poderoso nome. Pai, nos perdoa, Senhor, porque somos tão falhos, tão errantes, tão pecadores. E incansavelmente nós achamos que estamos fazendo as coisas certas. Nós definimos as nossas prioridades e esquecemos da principal prioridade, que é vivenciar na tua presença. Se eu não der o primeiro passo, se a minha prioridade não for o Senhor, nenhuma das outras 4 vão fazer sentido na minha vida. Eu preciso ter como prioridade no meu tempo buscar ao Senhor. Pai, nos concede a coragem, a ousadia de orar, não apenas da boca para fora, mas com o coração cheio. Orar e pedir ao Senhor: Senhor, reme o meu tempo, conta os meus dias, porque o meu coração é do Senhor. Eu quero entregar o meu coração ao Senhor nessa noite. Eu quero te pedir, Senhor, arranca, tira tudo aquilo que me impede, tudo aquilo que me faz perder tempo, tudo aquilo que me rouba o tempo. E eu quero viver, Senhor, os privilégios que somente Teu Espírito Santo pode nos conceder, Senhor. Pai, faz tanto tempo que a gente não sabe o que é isso. E nós queremos voltar a vivenciar isso, Senhor. Salmodiar ao Senhor. Louvar, adorar ao Senhor como se fosse o nosso último dia. Mas isso precisa ser uma prioridade das nossas vidas, Senhor. Nos ajuda, ó Espírito Santo de Deus, a nos moldar conforme a vontade do nosso Pai. E quando nós nos permitimos nos moldar conforme a vontade do nosso Pai, vamos ser excelentes homens, excelentes mulheres, excelentes maridos, esposas, excelentes filhos, excelentes homens e mulheres de Deus. E principalmente, bons dispenseiros de uma obra eterna. Nós seremos os Teus servos, Senhor. Nós vamos nos dedicar todos os dias e não nos preocupar mais com o tempo, porque nós vamos nos tornar conhecidos do Senhor. O Senhor vai conhecer o nome de cada um que aqui está, e até os que não estiveram aqui, Senhor. Nós apenas te pedimos, Pai, nessa noite, conta os nossos dias. Conta os nossos dias, Senhor. Porque nós precisamos do Senhor. Organiza a nossa vida, Senhor. Nós não precisamos mais de tempo, porque o tempo é suficiente no Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor.
Bendito seja o teu poder, a tua glória e a tua majestade. Amém. Glória a Deus. Tudo pode passar. Glória a Deus.